Imagine um mundo sem videogames. Difícil, não é? Os videogames se tornaram parte integrante da nossa cultura. O que começou como simples jogos de arcade evoluiu para uma indústria multibilionária. Nossa jornada começa nos anos 70, uma época em que a televisão ainda era uma novidade. Em bares e fliperamas, surgia uma nova forma de entretenimento, os videogames de arcade. Com gráficos rudimentares e jogabilidade simples, esses jogos pioneiros cativaram milhões. Consoles domésticos trouxeram a emoção do fliperama para dentro de nossas casas. Esta é a história da ascensão meteórica dos videogames, de simples jogos de arcade a mundos virtuais complexos. No final dos anos 70, uma nova forma de entretenimento começou a surgir: os videogames de arcade. Com seus gabinetes luminosos, joysticks e botões chamativos, essas máquinas prometiam uma experiência divertida e desafiadora. Jogos como Pac-Man, Space Invaders e Donkey Kong rapidamente se tornaram fenômenos culturais. Os arcades se tornaram pontos de encontro social, onde amigos se reuniam para competir e compartilhar dicas. A atmosfera era vibrante, repleta de luzes piscantes e efeitos sonoros estridentes. Os jogos de arcade da Era de Ouro eram conhecidos por sua jogabilidade simples, mas viciante. Com controles intuitivos e objetivos claros, esses jogos eram fáceis de aprender, mas difíceis de dominar. Cada novo jogo trazia ideias inovadoras e visuais impressionantes, maravilhando os jogadores. Enquanto os jogos de arcade prosperavam, uma nova revolução estava em curso: os consoles domésticos. Em 1972, a Magnavox lançou o Odyssey, o primeiro console doméstico da história. Apesar de seus gráficos simples e jogabilidade limitada, o Odyssey abriu caminho para uma nova era de entretenimento. No final da década de 1970, a Atari lançou o Atari 2600, um console que mudaria para sempre o mundo dos videogames. Com gráficos coloridos e uma biblioteca crescente de jogos, o Atari 2600 se tornou um sucesso estrondoso. A chegada dos consoles domésticos permitiu que os jogadores experimentassem a emoção dos arcades em casa. Essa acessibilidade impulsionou a popularidade dos videogames, tornando-os parte integrante da cultura popular. Em meados da década de 1980, a indústria de videogames enfrentava uma crise. A saturação do mercado com jogos de baixa qualidade e a falta de inovação levaram a uma queda significativa nas vendas e no interesse dos consumidores. Consoles com jogos mal feitos inundaram o mercado, resultando em uma experiência frustrante para muitos jogadores. Isso levou a uma perda de confiança dos consumidores, que começaram a evitar os videogames. No entanto, do outro lado do mundo, no Japão, uma pequena empresa japonesa chamada Nintendo estava prestes a revolucionar a indústria com uma nova abordagem. Em 1985, a Nintendo lançou o Nintendo Entertainment System, também conhecido como NES, um console de 8 bits que revitalizou o mercado de jogos e trouxe de volta a confiança dos consumidores. Um dos jogos mais importantes do NES foi Super Mario Bros. Criado pelo visionário designer Shigeru Miyamoto, Super Mario Bros. Apresentou ao mundo o encanador bigodudo Mario e seu irmão Luigi, personagens que se tornariam ícones culturais. Super Mario Bros. Popularizou o gênero de plataforma, estabelecendo novos padrões para jogos futuros, com sua jogabilidade de rolagem lateral fluida e design de níveis criativo, que desafiava e encantava os jogadores. O jogo foi um sucesso de crítica e público, vendendo milhões de cópias em todo o mundo, estabelecendo a Nintendo como a principal força da indústria e solidificando o legado de Super Mario como um dos jogos mais influentes de todos os tempos. O final dos anos 1980 e início dos anos 1990 foram marcados por uma intensa rivalidade entre a Nintendo e a Sega. A Sega desafiou o domínio da Nintendo com o lançamento do Sega Genesis, um console de 16 bits com gráficos mais avançados. O mascote da Sega, Sonic the Hedgehog, se tornou um ícone da cultura pop e um rival à altura de Mario.
A rivalidade entre Nintendo e Sega impulsionou a inovação na indústria. As duas empresas investiram pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, lançando consoles cada vez mais poderosos. A competição acirrada levou a um aumento na qualidade dos jogos e uma base de fãs global em constante expansão. Em meados da década de 1990, a indústria de videogames passou por outra transformação com a chegada da computação gráfica 3D. Essa inovação tecnológica permitiu que os jogos se tornassem mais realistas e imersivos, mudando para sempre a forma como os jogadores interagiam com os mundos virtuais. A Sony fez sua estreia no mercado de consoles com o PlayStation, um console de 32 bits capaz de renderizar gráficos tridimensionais impressionantes. O PlayStation não só trouxe gráficos avançados, mas também introduziu uma nova era de jogabilidade e design de jogos. O PlayStation foi um sucesso retumbante, vendendo mais de 100 milhões de unidades em todo o mundo. Este sucesso foi impulsionado por uma combinação de hardware poderoso, uma biblioteca de jogos diversificada e uma estratégia de marketing eficaz. Jogos como Tomb Raider, Tekken e Final Fantasy VII estabeleceram novos padrões para gráficos, jogabilidade e narrativa. Esses títulos não só cativaram os jogadores, mas também influenciaram o desenvolvimento de futuros jogos. A mudança para o 3D abriu um novo mundo de possibilidades para os desenvolvedores. Eles agora podiam criar ambientes mais complexos e detalhados, oferecendo aos jogadores experiências mais ricas e variadas. A revolução do PlayStation e dos jogos 3D marcou o início de uma nova era para a indústria de videogames. Esta era foi caracterizada por avanços tecnológicos rápidos e uma crescente popularidade dos jogos eletrônicos. Os jogos estavam se tornando mais complexos, envolventes e cinematicamente impressionantes. A narrativa e a jogabilidade evoluíram, proporcionando aos jogadores experiências que antes eram inimagináveis. No final da década de 1990, a internet começou a mudar a maneira como nos comunicávamos e nos divertíamos. A chegada da internet de alta velocidade abriu novas possibilidades para os jogos eletrônicos, permitindo que jogadores de diferentes partes do mundo se conectassem e competissem entre si. A ascensão dos jogos online conectou jogadores de todo o mundo como nunca antes. Pessoas que nunca se encontraram na vida real podiam agora formar equipes, competir e até mesmo fazer amizades duradouras através de suas telas. Jogos como Quake e StarCraft não só popularizaram os jogos online, mas também estabeleceram as bases para os esportes, onde jogadores profissionais competem em torneios organizados. E Ultima Online foram pioneiros nos jogos online, permitindo que jogadores se enfrentassem em tempo real. Esses jogos abriram caminho para os MMORPGs modernos, onde milhares de jogadores podem interagir em um único mundo virtual. Com o passar dos anos, os jogos online evoluíram de experiências multiplayer simples para mundos virtuais vastos e persistentes. Hoje, esses mundos são tão complexos e detalhados que podem rivalizar com a realidade. A ascensão de plataformas de distribuição digital como Steam tornou mais fácil do que nunca para os jogadores se conectarem. Essas plataformas não só facilitam o acesso a uma vasta biblioteca de jogos, mas também oferecem ferramentas para a comunidade e a interação social. Hoje, os jogos online são uma indústria multibilionária, com jogos como Fortnite redefinindo o que significa ser um jogo de sucesso. Esses jogos atraem milhões de jogadores e espectadores, criando uma cultura global em torno dos jogos. E League of Legends dominando as paradas. Esses jogos não são apenas populares, mas também são o centro de grandes eventos de esportes, com prêmios milionários e uma audiência global. Os jogos online se tornaram uma forma dominante de entretenimento, conectando pessoas de todas as idades e culturas. Eles oferecem uma maneira única de socializar, competir e se divertir, independentemente de onde você esteja no mundo. À medida que os videogames evoluíram, também evoluíram suas narrativas. Jogos como The Last of Us,
Red Dead Redemption 2 e The Witcher 3 apresentam personagens memoráveis e histórias emocionantes. Os videogames também se tornaram uma força cultural dominante, influenciando a música, o cinema e a moda. Os jogos também têm sido usados como ferramentas educacionais e plataformas para ativismo social. O impacto social dos videogames ficou ainda mais evidente durante a pandemia de Covid-19. Com o mundo em lockdown, os jogos forneceram uma tábua de salvação para milhões de pessoas. O futuro dos videogames promete ser ainda mais emocionante e imersivo. Novas tecnologias, como realidade virtual, realidade aumentada e cloud gaming, estão prontas para revolucionar a maneira como jogamos. A realidade virtual oferece o potencial para uma imersão incomparável, colocando os jogadores diretamente dentro do jogo. O cloud gaming promete tornar os jogos mais acessíveis do que nunca, transmitindo jogos de última geração para qualquer dispositivo com conexão à internet. À medida que a inteligência artificial continua avançando, podemos esperar jogos com inimigos mais inteligentes e mundos mais dinâmicos. O futuro dos videogames está repleto de possibilidades, e mal podemos esperar para ver para onde essa jornada épica nos levará.